Bom dia, meu nome é Beatriz Fádua, sou economista do Santander Private Banking e este é o Morning Briefing do dia 31 de julho. Donald Trump assinou o decreto que confirmou a tarifa total de 50% às exportações brasileiras aos Estados Unidos, entrando em vigor no dia 6 de agosto, com diversas exceções. Foi divulgada uma lista de produtos isentos da alíquota, como a laranja e seus derivados, minério de ferro, aeronaves e outros produtos relevantes para a pauta exportadora do Brasil. Assim, considerando a exclusão, o impacto negativo da alíquota sobre a economia doméstica se reduziu expressivamente. Outros produtos, como café, carne e frutas, não escaparam das tarifas. No mesmo dia, Trump determinou que a tarifa sobre a Índia será de 25%, citando barreiras comerciais e as importações indianas de equipamentos militares e energia da Rússia e China. Com o anúncio das isenções e o adiamento do prazo para as tarifas, o Ibovespa encontrou espaço para recuperação, embora a divisa americana tenha se depreciado em relação ao dólar. A curva futura de juros se manteve praticamente estável, com os investidores aguardando a decisão do Copom. O comitê manteve a taxa Selic em 15%, como havia sinalizado na reunião anterior. No comunicado, o Copom reiterou a maior adversidade do ambiente externo, expressando cautela adicional com a imposição de tarifas às exportações brasileiras. Ao mesmo tempo, sobre o cenário doméstico, o comitê destacou a moderação da atividade, enquanto o mercado de trabalho segue dinâmico e a inflação acima da meta. A inflação prevista para seu horizonte relevante, que é o primeiro trimestre de 2027, está em 3,4%, ainda acima da meta de 3%. Ao mesmo tempo, reiterou a necessidade de uma política monetária significativamente contracionista por período bastante prolongado, sinalizando a manutenção de juros na próxima reunião, o que permitirá ao comitê analisar os efeitos acumulados do aperto realizado. Já o próximo ciclo de queda será iniciado em dezembro de 25 ou primeiro trimestre do ano que vem, a depender da velocidade de desaceleração do crescimento econômico no resto do ano. Já nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve os juros na faixa de 4,25% a 4,50%, conforme esperado. A decisão não foi unânime, com 2 diretores votando por corte de 0,25 ponto percentual. Na avaliação do FOMC, a incerteza segue elevada e os membros do comitê seguem atentos aos riscos de seus 2 mandatos. O mercado de trabalho segue sólido, com taxa de desemprego bastante baixa. No entanto, a desaceleração do crescimento do PIB traz riscos para este mandato. Ao mesmo tempo, a inflação segue acima da meta e há pressão nos preços de bens. Ainda não há clareza sobre os efeitos totais das tarifas sobre inflação e atividade, e embora o Fed acredite que o choque seja temporário, o risco deve ser monitorado. Assim, a política monetária moderadamente restritiva parece balanceada no momento. Apesar dos votos dissidentes a favor de cortes já nesta reunião, na nossa visão, um corte de juros em setembro parece pouco provável. No primeiro trimestre do ano, a parte da volatilidade das importações, a demanda interna dos Estados Unidos arrefeceu em meio às preocupações com as tarifas e os juros ainda restritivos, ainda que se mantenha em ritmo sólido. O resultado preliminar do PIB do segundo trimestre apontou para crescimento analisado de 3% em relação ao trimestre anterior, acima das estimativas. Houve redução de 30,3% do volume de importações depois da forte antecipação no início do ano. O movimento de redução do déficit comercial foi a principal contribuição positiva para o PIB, junto ao consumo das famílias, que acelerou em relação ao trimestre anterior. Contrapartida, os investimentos fixos e as exportações diminuíram. Por fim, a inflação foi de 2,5% em termos analisados, menor do que a taxa no primeiro trimestre e revelando que as tarifas ainda não afetaram de maneira significativa os preços. O discurso conservador de Powell, aliado à surpresa positiva da economia no segundo trimestre, impulsionou as taxas das Treasuries, que tiveram alta no pregão. Em contrapartida, os índices acionários caíram e o dólar se apreciou frente a outras moedas fortes. Hoje, no Brasil, serão conhecidos a taxa de desemprego de junho e o resultado do setor público do mesmo mês. Na agenda internacional, o destaque é o índice de preços de gastos com consumo de junho dos Estados Unidos. Se você quiser saber mais sobre esses e outros assuntos, é só acessar o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.